Quando dirigindo um veículo em uma via de mão única, com retorno ou entrada à esquerda, o condutor que estiver à frente indicar com a seta ou por sinal que vai entrar para esse lado, você poderá fazer um retorno, acelerar o veículo, ultrapassar pela direita ou ultrapassar pela esquerda. Veja bem, nós estamos aqui numa via, vou até desenhar isso aqui para facilitar para a gente. Essa via é de mão única, tá bom? Aqui ela continua, ó, dessa forma. Aqui nós temos um posto de combustíveis, abastecimento. Ok. E essa via é de mão única, aqui o trânsito vai num sentido só. Tem um veículo aqui, o veículo 1, e ele indicou que vai entrar para a esquerda. Certamente ele vai entrar aqui nesse posto para abastecer. E você está vindo aqui atrás no seu veículo, que é o veículo 2. Nesse caso, o que você pode fazer? É exatamente essa situação aqui que a questão está propondo. Olha, o veículo da frente, ó, estamos numa via de mão única. Beleza, desenhei aqui uma via de mão única. Com retorno ou entrada à esquerda. Tem uma entrada à esquerda, que é o posto aqui de combustíveis. O condutor que está à frente, o veículo 1, sinalizou que vai entrar para a esquerda, para esse lado. O que você pode fazer? Você pode fazer um retorno? Como é que você vai fazer um retorno aqui? O que tem a ver um retorno do seu veículo com essa situação? Então, não é. Acelerar o veículo? Como assim acelerar? Você vai acelerar? Ficou vago. B está fora. Ultrapassar pela direita? Você pode ultrapassar esse veículo 1 pela direita? Você pode fazer esse movimento aqui, ó. Ultrapassar esse veículo 1 aqui? Pode ou não? As ultrapassagens têm como regra geral que devem ser feitas pela esquerda. Mas e nesse caso? Você pode ultrapassar pela direita? Pode. Essa é uma exceção, aliás, a única exceção dentro da legislação de trânsito que permite você ultrapassar pela direita. Então, a letra C pode ser essa a resposta. Ou ultrapassar pela esquerda. Como é que você vai ultrapassar ele pela esquerda aqui? Nem tem faixa mais, ele está lá na faixa da esquerda. Então, a alternativa D está fora. Ficamos mesmo com a letra C. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Respirar a fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos? Na alternativa A diz, controlando as emissões de gases e de ruídos. Vocês acham que o Código de Trânsito adota providências para controlar a emissão de gases e ruídos? É provável que sim, ainda que você não tenha estudado, você vai entender que faz sentido essa abordagem. Se é uma poluição causada por veículos, obviamente tem relação com legislação de trânsito, mais especificamente legislação ambiental. Órgãos ambientais, mas o Código de Trânsito também, por estar relacionado aí com veículos, pode sim ter essa relação. Estou falando pode para, no caso, você não ter estudado, tá? Você está indo aqui pela lógica, pela análise. Na alternativa B, determinando o uso de máscaras, o Código de Trânsito Brasileiro exige, vocês viram em algum lugar que ele exige que as pessoas usem máscara? Absolutamente não. A alternativa B está fora. Determinando rodízio nos grandes centros urbanos, olha que interessante. Até é possível que seja feito rodízio de veículos em grandes centros, assim como acontece na cidade de São Paulo. Isso diminui a poluição? Diminui, porque são menos veículos circulando, consequentemente o rodízio é algo que contribui aí para diminuir a poluição. Mas perceba que no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação de trânsito, não tem essa questão do rodízio explicitamente. De qualquer forma, eu vou deixar essa letra C em aberto para a gente compará-la depois com a A. Deixa ela aqui abertinha. D. Incentivando o uso de veículos a diesel. Vocês acham mesmo que incentivar o uso de veículos cujo combustível é diesel, isso vai contribuir de alguma forma para diminuir a poluição? Absolutamente não. O diesel é o combustível fóssil que mais polui. Então, seria o contrário, né? Seria desestimulando o uso de veículos a diesel, não incentivando. A alternativa D está fora. Ficamos aí com A e C. Qual que você responderia? Controlando as emissões de gases e ruídos ou determinando rodízio nos grandes centros urbanos? Eu fico com a letra A, que tem relação direta com o Código de Trânsito Brasileiro. 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Você sabia dessa informação?
principalmente nos desprovidos de sinalização, aqueles cruzamentos que não têm sinalização nenhuma. Para evitar colisões ou acidentes nesses cruzamentos, é recomendável o quê? Você observar o comportamento dos pedestres. Olha, muitos analisando essa alternativa poderiam até pensar que não tem relação. Não tem relação direta realmente, porque se você se envolver num acidente com o pedestre, não é uma colisão, é um atropelamento. Mas é importante entender que muitas vezes você tentando desviar de um pedestre para evitar um atropelamento, você acaba colidindo com um objeto fixo ou com outro veículo que esteja estacionado ou em trânsito. Então, observar o comportamento ali, a movimentação dos pedestres, tem sim uma relação indireta, mas tem aqui relação com evitar acidentes aqui dentro desses cruzamentos. Então, a alternativa A pode ser a resposta. B, respeitar as regras de preferência. Vocês pensam que respeitando as regras de preferência a gente pode evitar esses acidentes? Claro que pode, tem que respeitar. Observar o comportamento dos outros condutores? Claro, se você tem que observar até os pedestres, imagina os outros condutores. Então, C também tem que observar. Seria então a alternativa D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Inclusive, a dica aí, 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta é essa. Existem equipamentos diretamente relacionados com a ergonomia. Eita, ergonomia, hein? Quem já ouviu falar dessa palavra? Você já deve ter ouvido falar de economia, né? Agronomia, autonomia. Pois é. Ergonomia é um estudo, uma ciência que estuda a relação entre a máquina e o homem. Nesse caso aqui, já que a gente está falando de trânsito, que máquina é essa? O veículo, o automóvel, a motocicleta. Então, a ergonomia estuda a relação entre o automóvel e o ser humano. Para quê? Para proporcionar para o ser humano maior segurança e maior conforto. Então, não vamos entrar em detalhes, mas a definição é essa. Então, existem equipamentos diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança. Foi exatamente o que eu falei. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Se aumenta o campo de visão, consequentemente, oferece maior segurança e maior conforto. É o recôncavo, olha, nem existe esse retrovisor recôncavo. É o espelho, isso independentemente de ser retrovisor. No espelho, quando a gente estuda espelho lá na escola, isso aqui é um espelho plano, certo? Retinho. Ele vai refletir a imagem fielmente, do jeito que ela está, no tamanho que ela está e na distância que ela está. Se você está aqui, observando esse espelho, a sua atenção está aqui, e você vê um espelho dessa forma, você tem um espelho côncavo, né? Ele vai fechar aqui o campo de visão, ele altera a distância e tamanho do objeto. E existe também o oposto, aquele espelho que é assim, Esse é o espelho convexo. O convexo também altera a posição e a distância e o tamanho dos elementos que são refletidos ali. Interessante que esse espelho aqui, o convexo, ele aumenta, amplia o campo de visão, mas consequentemente ele deixa os objetos menores e mais longe. Então veja bem, às vezes você está vendo aqui num retrovisor desse, você está vendo nesse retrovisor aqui, um objeto que você não estaria vendo num espelho plano. Ótimo, então ele ampliou o campo de visão, você consegue ver mais coisa ao redor do veículo. Mas tome cuidado, porque os objetos refletidos nesse espelho convexo, eles estão mais próximos do que você imagina, tá? Você está olhando ali, parece que ele está longe e não está, ele está mais próximo. Então isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Esse aqui é o tipo de espelho utilizado nos veículos, que é o convexo. Plano, côncavo e convexo. O convexo, que está aqui na letra C, é o tipo de espelho utilizado, vou até ligar aqui para você, utilizado nos retrovisores de veículos. Aumenta, amplia o campo de visão, porém mostra uma imagem mais longe do que realmente está. Preste atenção que ela está bem próxima e o espelho está te enganando. Então, a resposta C aqui para você. O condutor do veículo que se preocupa em avisar o outro que está rodando com o pneu murcho ou com a porta semi-fechada ou semi-aberta, ele está fazendo o quê? Cumprindo a legislação de trânsito? Então quer dizer que se você avisa alguém que o pneu dele está murcho, você está cumprindo com a legislação de trânsito? Não, isso não está na legislação de trânsito, a alternativa A está fora. Você está prejudicando a sua atenção no trânsito, podendo causar um acidente? Olha, é claro que você vai fazer isso aqui, você vai avisar o outro,
com os cuidados necessários para você não se colocar. Tem gente que é louco também, né? Ele quer a todo custo aparelhar o carro ali um com o outro, para avisar, seu pneu está murcho, a porta está aberta. Ele acaba provocando um risco mesmo. Lógico que não deve ser essa a conduta, o procedimento. Mas ele vai estar prejudicando a atenção do trânsito? Não, se ele souber fazer da maneira correta. Então, a alternativa B está fora. Você está cometendo uma infração de avisar alguém que o pneu dele está murcho ou a porta está semi-aberta? Não existe essa infração. Você está agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. Sim, você está sendo solidário. Só o seu pneu está murcho, sua porta está meio aberta aí, cuidado. Cortesia, sim, educação, respeito. Essa alternativa D é a resposta. Nos 6 primeiros meses de 2008, o índice de aumento de acidentes envolvendo motocicletas no anel rodoviário de Belo Horizonte aumentou em 23%, em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi 2007. Como medida de segurança, o motociclista deve fazer o quê? Então vejamos, alternativa A, utilizar o farol aceso mesmo durante o dia. Sim, motocicletas precisam circular com o farol aceso mesmo durante o dia, mesmo dentro de vias no perímetro urbano. É importante lembrar que os automóveis só são obrigados a acender os faróis durante o dia quando circulando em rodovias ou passando dentro de túneis. Já as motocicletas, em qualquer via, em qualquer circunstância, em qualquer hora, o farol tem que estar aceso. Circular com a motocicleta com o farol apagado é infração gravíssima e dá suspensão do direito de dirigir. Isso para quem já tem CNH. Quem está na provisória, perde ela. Então, a alternativa A, ela é verdadeira. O motociclista tem que andar com o farol aceso mesmo durante o dia. Alternativa B, ao ultrapassar, o motociclista deve ter consciência da fragilidade do seu veículo. Claro, ele precisa estar atento a essa questão aí. Ele está num veículo menor e apesar do Código de Trânsito Brasileiro estabelecer que os veículos maiores são responsáveis pelos menores, a regra não assegura a sua integridade física. Tanto é que acidentes acontecem e o motociclista acaba levando prejuízo nessa brincadeira aí. Então ele sim, ele tem que estar consciente que o veículo dele é um veículo menor, mais frágil e com isso tomar mais cuidado. A letra B também é verdadeira. Ele deve então manter os equipamentos obrigatórios em bom estado? Claro, isso em qualquer veículo. Letra C, verdadeira. D, todas as alternativas acima estão corretas. Então a alternativa D é a resposta e vai a dica aí para você. Em 80% a 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. É infração grave, aquela que dá 5 pontos aí no prontuário do condutor. Vamos ver. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório. Quais são os documentos de porte obrigatório, hein? É a habilitação e a documentação do veículo. Tanto a documentação, a habilitação, né, quanto a documentação do veículo, que é o CLA, ou Certificado de Licenciamento Anual, já podem ser apresentados via aplicativo. Então fica ligado aí. Se você não sabe como baixar tanto a habilitação quanto o CLA pelo aplicativo, tem vídeo nosso aí no canal Leg Trânsito mostrando isso. Então vai lá, procura que eu vou mostrar para você como é que faz. Então conduzir sem os documentos de porte obrigatório é infração leve, tá? Vou até colocar aqui. Isso é decoreba mesmo, não tem macetinho para decorar isso. Como é uma situação que não chega a oferecer risco direto à integridade física, à segurança física da pessoa, normalmente vai ser leve ou média. Normalmente, isso não é regra não, tá? Então não é essa a resposta, estou procurando a grave, a letra A está fora. Deixar de dar preferência de passagem a veículo que vier pela direita em cruzamento não sinalizado. Olha, se eu estou num cruzamento que não tem sinalização de parada obrigatória, de dê a preferência ou de semáforo, vai ter que ser aplicada ali a regra. E a regra diz que quem vem pela direita do outro condutor tem a preferência. Aí esse condutor que deixar de dar preferência para quem tem a preferência, está cometendo a infração o quê? A infração aqui é grave. E é exatamente a que a gente está procurando, não é? Grave. Então essa é a resposta. Mas vamos analisar as outras duas aqui, bom que vocês já vão mentalizando aí. Conduzir veículo com dispositivo anti-radar. Bom, vocês sabem o que é o radar, fiscalização eletrônica, tanto de velocidade quanto de avanço de sinal e tal. Mas enfim, se você tiver no seu veículo um dispositivo anti-radar, isso é infração gravíssima, tá? Gravíssima, ok? Então não é essa a resposta, a gente estava procurando a grave, já até achou aqui. Aí alguém ainda pode me perguntar aqui sobre o anti-radar. Ronaldo, mas
O GPS avisa que tem fiscalização eletrônica, mas o GPS não é um dispositivo anti-radar específico para essa finalidade. Infelizmente, as autoridades de trânsito não têm como impedir o uso do GPS. Sendo assim, acaba servindo como um aviso, um anti-radar, e a fiscalização não pode fazer nada. Alternativa D, deixar de parar quando tiver o sinal de parada obrigatória. Isso aí é gravíssima também. Letra D não é a que a gente estava procurando, é a letra B. Para aumentar a vida útil da embreagem ou do sistema de embreagem, né, você deve fazer o quê? Segurar o veículo com a embreagem quando estiver que parar em um aclive. Você está ali numa subida, aí na hora de parar, em vez de você pisar no freio, você fica segurando ali no acelerador a embreagem. Vocês acham que fazendo isso vai aumentar a vida útil da embreagem? Certamente não, porque quanto mais você usa, mais você desgasta. Se você ficar controlando o carro ali na embreagem ao invés de usar o freio, isso vai desgastar o sistema de embreagem. Inclusive os veículos de autoescola desgastam a embreagem pra caramba, porque os alunos precisam treinar essa parada ali, né, no controle, e acaba desgastando muito. Aí você pode me perguntar, bom, se isso não é bom para o carro, certamente eu não vou usar isso depois que eu estiver dirigindo. Por que eu treino isso na autoescola? Por que os examinadores me pedem isso na hora do exame? É porque há circunstâncias no trânsito em que a imobilização do veículo ela é muito rápida, ela é rapidinha, foi só uma meia paradinha de 1, 2 segundos e já saiu. Aí o pisar no freio nessa circunstância acaba sendo prejudicial para o fluxo do trânsito, vamos dizer assim. E até que você freia, depois tira o pé do freio para fazer aquele controle, ainda correndo o risco do carro voltar. Aí pode sim, nesse caso, poderia usar aí o controle de embreagem sem problema. Mas, como regra geral, não é uma boa ideia, a alternativa A está fora. Alternativa B, apoiar o pé no pedal da embreagem quando tiver que parar em um aclive. Bom, é a mesma anterior, né? Você está parando ali no aclive, ficou com o pé ali na embreagem fazendo o controle. Porque se você usar o freio aqui nessa parada, né, se a alternativa B quis dizer isso, evidentemente você vai ter que pisar na embreagem, senão o veículo vai apagar o motor, né? De qualquer modo, está errado, a letra B também está eliminada. Regular o cabo. Que cabo? Cabo de embreagem deve ser, né? Em todas as trocas de óleo. O que tem a ver aqui? Óleo? Óleo de onde? É do motor, da caixa, do freio, da onde? Totalmente sem nexo essa alternativa C. Dirigir sem apoiar o pé no pedal da embreagem. Aí é legal, você está ali dirigindo, o pezinho não pode ficar apoiado no pedal da embreagem. E tem gente que tem esse hábito, ele fica ali com o pé apoiado, só encosta o pé no pedal, sabe? Não chega a acionar ele não. Mas o simples toque de leve no pedal, o apoiar o pé ali, já desgasta o sistema e é prejudicial. Então, se você não fizer isso, ó, dirigir sem apoiar o pé, aí sim aumenta o tempo de vida útil. Não vou nem dizer que aumenta o tempo de vida útil, né? Pelo menos não acelera o tempo de vida dele, ou seja, não vai diminuir. Aumentar também diria que não. Mas a letra D é a resposta que melhor se encaixa aí. Os pneus deverão ter sulcos de, no mínimo, esses sulcos aqui são os frisos, né? Aquelas ranhuras no pneu. Elas precisam, esses sulcos, essas ranhuras precisam ter uma profundidade mínima para que seja considerado um pneu em bom estado de conservação e uso, sem que comprometa aí a segurança dos ocupantes do veículo, a dirigibilidade do veículo. Então, qual que é o mínimo ali? Aí é para quem estudou mesmo, aí não tem macete não, tá? O mínimo ele é 1,6 milímetros. 1,6 milímetros, para converter isso para centímetros, para ficar mais fácil para você entender, é a 10ª parte de 1 centímetro. Pega 1 centímetro e divide em 10. Divide em 10, vai dar isso aqui assim, ó. Então, isso aqui seria 1. 1,6 é um pouquinho mais, é quase nada. É um mínimo ali de ranhura que tem que ter nos pneus, mas tem que ter. O pneu não pode estar totalmente liso, tá bom? Tem gente que acha que o pneu só está na hora de trocar quando ele fica liso. É errado. É 1,6 milímetros, você já tem que trocar. Então, cadê a resposta? 1,6 milímetros de profundidade. Essa é a resposta. E como é que o condutor fica sabendo disso? Como é que o proprietário do veículo fica sabendo disso? Como é que o agente que fiscaliza sabe que chegou no 1,6 milímetros? Nos frisos, entre os frisos do pneu ali, tem uma borrachinha chamada TWI, que é um indicador máximo de desgaste. Isso aqui é uma sigla em inglês, não entra no caso aqui da gente ter que entender o que significa esse TWI. Eu até sei, o cara fala aí para vocês, mas ele é o delimitador. O pneu vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Quando chega naquela borrachinha, que tem exatamente 1,6 milímetros, é porque chegou na hora de trocar. Tocou na borrachinha ali, tem que trocar. Começou a desgastar a borrachinha, já pode ser autuado, infração grave, 5 pontos,
e veículo retido até a regularização do problema. As motocicletas, em sua maioria, são equipadas com espelhos convexos, retrovisores convexos. Se você olhar um veículo através de um espelho desse tipo, a real posição desse veículo que você está olhando pelo espelho é qual? É idêntica àquela vista no espelho? O que é a questão que está querendo dizer? Quem estudou isso no curso, aí na autoescola, sabe. Ou então quem estudou com a gente no nosso curso online. Aqui embaixo tem, debaixo de mim aqui, autoescolaonline.net, está vendo esse site aqui? Acessa esse site e vai lá em cursos online que a gente ensina isso e várias outras coisas. Esse lance de espelho plano, convexo ou côncavo, a gente aprende na escola mesmo. Quem estudou aí, ensino médio, já aprendeu isso. Mas eu vou explicar de novo para ficar bem claro isso aí. O espelho sendo plano, ele reflete fielmente a imagem que está sendo projetada nele. Ou seja, se eu ficar de frente para um espelho plano, eu vou me ver exatamente do tamanho e na distância que eu estou daquele espelho. Agora, existe o espelho côncavo, é aquele assim, imagina que você está aqui, tá? Você está aqui, observando esse espelho assim, tá bom? Aqui uma setinha aqui, Você está observando aqui. Então, o côncavo é o espelho que faz isso. O que o espelho côncavo faz? Ele altera ali, ele vai deixar a imagem mais próxima do que realmente parece estar. E vai fechar o campo de visão. Ele fecha, ele diminui o campo de visão. Isso não é bom num espelho de retrovisor de veículo, porque a finalidade ali é aumentar o campo de visão. Então, eles usam um espelho convexo, que é o contrário. O que é o convexo? Ele faz isso aqui, Então, quem está olhando para um espelho de retrovisor, ele vê um espelho curvo assim, dessa forma, com a barriga voltada para o seu lado. Isso é chamado de convexo, está aqui, espelho convexo. Então tem o plano, o côncavo e o convexo. O que o espelho convexo faz? Ele amplia o campo de visão. Ele vai abrir bastante o campo de visão assim. Só que ele diminui o objeto que está sendo refletido ali. Quando você se olha no espelho desse, você fica menor do que realmente é. E parece estar mais distante. Então é exatamente isso que acontece quando você olha um retrovisor de um veículo, seja de motocicleta, de automóvel, qualquer um. Então você olhou aqui, o que acontece? Olha, a posição real do objeto que está sendo refletido é o quê? É idêntica àquela vista no espelho? Não é idêntica. Idêntica é a reflexão fiel, que seria o espelho plano. Não é. Não há distinção entre espelho convexo e os demais. Há distinção, sim, acabei de explicar. Mais distante do que aquela que você pensa que ele está. Ele está mais distante? Não. Ele está mais próximo. Porque ele diminui a imagem e mostra ela muito longe, mas na verdade ela está mais próxima do que o espelho está mostrando. Tá bom? Entenderam isso? O que o espelho convexo faz? Amplia o campo de visão, diminui o objeto que está sendo refletido e mostra ele mais longe, mas na verdade ele não está tão longe, ele está mais próximo. Então aqui fala que ele está mais distante. Ele não está mais distante, ele está mais próximo. O espelho está te enganando. Então qual que é a resposta? Mais próxima do que aquela que você pensa que ele está. Letra D é a resposta. Espero que você tenha entendido aí a explicação sobre os espelhos. Muito importante, tem caído bastante em prova.